amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa bela e rica oportunidade a qual o Senhor me concede de ser o portador do recado de Deus para a sua amada igreja. Quero estender o meu agradecimento também ao meu querido pastor João, os demais cooperadores e, consecutivamente, eu quero agradecer a todos os irmãos da nave da igreja. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Por gentileza, meu amado, minha amada irmã, abram as vossas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias fica próximo do Novo Testamento. É Mateus, depois voltando, Malaquias, aí vem Zacarias. Bem próximo aí do Novo Testamento. Mateus, retroagindo, voltando atrás, vem Malaquias, aí Zacarias. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. A palavra de Deus nos diz assim: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo assim: Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Podeis assentar, querida e amada igreja. Meus amados, nós iremos colocar um tema nessa mensagem, cujo título é A Obra Humana ou a Obra de Deus? A obra humana ou a obra de Deus? Meu amado, vejam bem, minha amada igreja, Zorobabel, ele tinha um intento, uma vontade, um desejo dentro do seu coração para construir o templo que outrora fora destruído pelo Império Babilônico. E ele tinha esse desejo de construir aquele templo. E ele achava que pela força que ele tinha em mãos, pelo poder de Estado que ele tinha em mãos, pelo poder aquisitivo que ele tinha em mão, ele poderia construir aquele templo até por violência. Mas então o Senhor nosso Deus usa o profeta Zacarias para dizer para ele: olha, Zorobabel, não é por força e nem por violência que você vai construir esse templo, mas a construção desse templo é pelo poder do Espírito Santo. Queridos, vejam bem, quem era Zorobabel? Zorobabel era governador de Judá. E como governador daquela região, das duas tribos do Reino Sul, ele era o principal responsável pela construção daquele templo, porque ele era o governador. E o templo era patrimônio da nação. Então ele tinha aquela responsabilidade para construir aquele templo, mas só que ele queria construir pela força. Meus queridos, minha querida irmã, só que o nosso Deus diz, através do profeta Zacarias, mais uma vez: Zorobabel, a construção desse templo não é por força nem por violência. A obra dessa construção pertence a mim, pertence ao Senhor Jeová. Meu amado e minha amada irmã, transportando para os nossos dias atuais, o que é que nós podemos aprender? O que é que o Espírito Santo de Deus quer nos falar? O Espírito Santo de Deus quer nos revelar algo extraordinário. O Espírito Santo de Deus quer revelar que o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, é a sua igreja, somos nós. Aleluia. Ó, meu amado, e esta igreja que está aqui adorando e cultuando ao nosso Deus, ela é
construída, ela é sustentada, não por riqueza pelos membros, pelo poder aquisitivo de algum membro da igreja. Ela não é construída nem sustentada pela virtude, pelo poder de alguns irmãos da igreja, mas ela é sustentada, ela é fiscalizada, ela é construída pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Querido e amado irmão, nós nunca devemos esquecer de algo extraordinário. Nós nunca devemos esquecer que nós somos a igreja de Deus, que nós somos a morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele expressa dizendo: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo, e nós somos essa morada. Então, meu amado e minha amada irmã, como morada do Espírito Santo que somos, como igreja de Jesus aqui na terra, esta igreja é controlada, esta igreja é fiscalizada por este poder maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos, meu amado, controlados, quando nós somos fiscalizados pelo Espírito Santo, sabe o que acontece, meu amado? O Senhor nosso Deus nos dá a força, o Senhor nosso Deus nos dá o poder, o Senhor nosso Deus nos dá a virtude. E esta força que o Senhor nosso Deus, ela é tão tamanha na sua vida, ela é tão tamanha na nossa vida, ela é tão tamanha na igreja de Deus, que nós temos o poder para ultrapassar qualquer vulto, nós temos o poder para ultrapassar qualquer exército que queira se levantar contra a igreja de Jesus. Glória a Deus. Ó, querido, minha querida irmã, o verdadeiro plano de Deus com a sua igreja é que cada um de nós sejamos mais do que vencedores. Deus tem um plano com a sua igreja aqui na terra. E o plano de Deus é que você seja mais do que vencedor. O diabo, meu amado, o nosso opositor, ele pode se levantar das profundezas do inferno. Ele pode se levantar, sair das profundezas da sepultura, lá do fundo da terra, para lutar contra essa igreja. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, diz que ele não tem o poder para prevalecer com essa igreja, porque essa igreja ela foi comprada e foi remida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, meu querido irmão. Glória a Deus. Aleluia. Porque você é a igreja de Jesus aqui na terra. Glória a Deus. O homem, ele quer ter a sua vida independente. O homem quer ter sua vida independente. E ele acha que, através da sua independência, não dependendo de ninguém, ele pode construir algo sozinho em sua vida. Mas vejam bem, o soberano e eterno Deus, ele mostrou para a raça humana, ele mostrou para o seu povo lá no tempo antepassado, lá no tempo passado, e mostra para nós também. Ele mostrou pelo profeta Zacarias que a fonte do verdadeiro Deus, a fonte do verdadeiro poder, a fonte do verdadeiro virtude vem da pessoa extraordinária que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, meu amado, ele proveu, ou seja, ele provou para mim, ele provou para você, ele provou para a sua igreja, através do profeta Ezequiel, lá no capítulo 38, versículo, capítulo 38, a sua totalidade, ele provou a ressurreição dos ossos secos. Quando ele diz para o profeta Ezequiel, profetiza neste vale dos ossos secos, para que eles tenham vida, e a palavra dele não caiu por terra. Os ossos foram se juntando, criando nervo, criando carne, e aí formou um grande exército. Ele provou.
E no tempo do profeta Zacarias, o Senhor nosso Deus utilizou vários homens. Ele utilizou vários homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E esses homens tornou-se nas mãos de Deus como ferramenta. Por que eles tornaram ferramenta na mão do Senhor nosso Deus? Porque eles seriam os homens que iriam reconstruir o templo em Jerusalém. Eles seriam os homens que iriam reconstruir as muralhas, as ruínas das muralhas lá em Jerusalém. E esses homens, eu posso citá-los para vocês. Esses homens foram instrumentos nas mãos de Deus, foram instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Foram eles, Esdras, foi um homem que foi um instrumento na mão de Deus. Neemias foi um homem, instrumento nas mãos de Deus para reconstruir as ruínas dos muros em Jerusalém. Ageu, até o próprio Zacarias se tornou um instrumento. O sumo sacerdote Josué e, por fim, o governador chamado Zorobabel. Todas essas pessoas, esses homens, se tornaram ferramentas nas mãos de Deus para a reconstrução de Jerusalém e das muralhas que estavam em ruína. Meu amado, minha amada irmã, nós que somos povo de Deus aqui na terra, nós que somos embaixadores de Deus aqui na terra, nós necessitamos saber de algo extraordinário, para que nós possamos vencer o exército do inimigo, para que nós possamos ultrapassar sobre os levantes que vêm sobre nós. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não temos a necessidade de confiar nas forças humanas. Nós não temos necessidade de confiar nas coisas que veio o homem, mas devemos sim confiar na força do poderoso e eterno Deus. É esse que está no meio de nós. Glória a Deus. Você deixou de dar um glória a Deus? Glória a Deus. Meu amado, minha amada irmã, veja um exemplo extraordinário. Foi a experiência de Gedeon, lá no capítulo 6. Capítulo 6 de Juízo, ou seja, no capítulo 7 de Juízo. Mas voltando um capítulo antes, no capítulo 6 de Juízo, ali nos relata que os filhos de Israel fizeram mal perante aos olhos do Senhor. Eram homens que estavam pecando, cometendo litígio perante aos olhos do Senhor. E por esse pecado, por essa maldade que ele estava cometendo, um povo que era chamado o povo de Deus, o nosso Deus lá, Deus permite que eles sejam entregues nas mãos dos medianitas. E quando eles foram entregues nas mãos dos medianitas, foi o período de 7 anos de sofrimento. Meu querido e minha querida irmã, vejam bem o que o texto nos diz. Que os filhos de Israel foram entregues nas mãos dos medianitas, eles foram entregues nas mãos dos amalequitas, eles foram entregues nas mãos dos beduínos e outros povos que odiavam aquela região. Quem eram os medianitas? Os medianitas eram primos de Israel. Os medianitas eram descendentes de Mediano. Mediano era filho de Abraão, com a sua terceira esposa chamada Quetura. Mediano era filho de Abraão com Quetura, portanto era primo da nação de Israel. E esse povo que era parente, eles se revoltaram contra Israel. Eles eram um povo que era nômade, ou seja, eles moravam aqui, acolá, com uma vida de cigano, moravam em cabana pelos desertos. O local mais apropriado onde eles moravam era ali ao leste do Jordão, à margem do Mar Morto. Eles moravam naquela região, portanto, próximo da nação de Israel, do povo de Judá. E Deus permitiu que Israel fosse oprimido por esse povo, por essas nações. Deus permitiu que eles fossem oprimidos pelos medianitas no período de 7 anos. Sabe por quê? Por causa da idolatria. Como Deus não divide a sua glória com ninguém. E aquele povo deixou de adorar a Deus, aquele Deus que tinha os tirado eles com braços fortes, com as mãos poderosas ali do Egito, daquela escravidão. Eles esqueceram isso. A esse Deus que abriu o mar
Mar Vermelho, esse Deus que fez que ele conquistasse as nações, foram sustentados por 40 anos pelo maná. Eles esqueceram isso. Eles esqueceram que eles eram uma nação, porque Deus tinha formado eles uma nação. E eles então começaram a adorar os deuses da terra, os baais da terra, se tornou um povo idólatra. Mas Deus não divide a sua glória por ninguém. Então Deus permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos medianitas, dos amalequitas, dos beduínos, enfim. E esse amalequita, o que acontecia? Quando eles plantavam o seu trigo, plantavam a sua agricultura ali, os amalequitas, na época da produção, eles entravam e saqueavam tudo, e roubavam e deixavam aquele povo na miséria. E por 7 anos, aquele povo ficou na miséria. Meu amado, minha amada irmã, vejam bem, mas o nosso Deus vê que aquele povo estava numa situação degradante, aquele povo estava numa situação difícil, aquele povo que Deus chamava de meu filho. Deus viu aquele povo naquela situação, mas Deus permitiu, querido, muitas das vezes Deus permite uma aflição na minha vida, Deus permite uma aflição na sua vida. Muitas vezes Deus permite uma angústia, uma tristeza, uma perseguição sobre a sua vida, porque muitas das vezes você está afastado de Deus. Querido, no nome santo de Jesus, volta para Deus. Volta para Deus, comece a clamar, e Deus vai ir ao seu encontro para socorrer. O que aconteceu? O que aconteceu com o povo de Judá, com as duas tribos? O que aconteceu? Quando eles viram que 7 anos já tinham se passado e eles estavam na miséria, e para eles sustentar alguma coisa eles tinham que esconder a sua produção agrícola dentro de uma caverna, eles então lembraram que tinha um Deus forte, um Deus maravilhoso, um Deus conquistador. E eles então começam a clamar e buscar por esse Deus. Aleluia! Quando ele ouve uma oração, e o seu justo, uma pessoa que clama a ele não aguenta. Se você, meu amado, minha amada irmã, começar a clamar esse Deus, glória a Deus! Se você começar a clamar esse Deus, Deus vai tirar você dessa miséria, Deus vai tirar você dessa situação, Deus vai tirar você dessa tribulação, Deus vai tirar você dessa angústia, porque Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Oh, glória! Meu querido, minha querida irmã. Então, quando este povo reconheceu que precisava de Deus na vida deles, quando este povo reconheceu que precisava da presença de Deus na vida deles, que o único socorro vinha o Deus único, Deus que fez os céus e a terra, não os deuses dos Baais que existiam naquela época, não esses deuses. Quando eles reconheceram e começaram a clamar, Deus então envia o teu santo anjo, envia o teu santo anjo para orientar um homem que estava cabisbaixo, um homem que estava entristecido, chamado Gedeon. E quando ele se aproxima de Gedeon, levanta-te, vai nesta força e luta por Israel e dá a vitória para Israel. Gedeon tem um questionamento ali com o anjo, mas o Senhor não importa a quantidade de homens que você tem. Se você tem 32 mil, para mim não serve. Se você tem 20 mil, para mim não serve. Se você tem 10 mil, para mim não serve. O que serve para você alcançar a vitória vai ser 300 homens. Porque eu quero dizer para Gedeon, para que você não venha reconhecer que você tem uma vitória pela força humana, mas o que você vai alcançar é pela minha força, é pelo meu poder. Glória a Deus, aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui para te dar essa força, para te dar o poder, para tirar você dessa miséria, dessa situação, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus! Meu amado, minha amada irmã, veja um exemplo extraordinário que nós temos, como foi falado agora há pouco, pelo nosso querido obreiro, nosso querido cooperador.
a pessoa de Davi. Querido, vejam bem, Davi, que está lá no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi era simplesmente um jovem pastor, no meio de 7 irmãos, ele era o caçula e era simplesmente também um jovem pastor. A profissão mais discriminada, a profissão mais desprezada na época era pastor de ovelha. E essa profissão que ele tinha. Ele era o menor da casa de Jessé. Ele era o menor, era o mais desprezado de todos os irmãos, porque era o pastor de ovelha. E depois de pastor de ovelha, ele se tornou um músico da corte ali de Saul, da corte real, da casa de Saul. Mas era um pastor. Então, querido, mas vejam bem, o pai dele, Jessé, fala: filho, vai até o acampamento, porque os filisteus estavam provocando uma guerra com o povo de Judá, com o povo de Israel. Vai até, como hoje está essa briga, lá no território de Gaza, que ali era a Filisteia, era o povo filisteu. Como está essa